E hoje a gente vai revisar os principais temas de obstetrícia que já foram cobrados na prova do Einstein. Então a gente fez a engenharia reversa, né? A gente olhou todas as provas do Einstein aí dos últimos 5 anos e olha só o que a gente encontrou. O tema mais queridinho do Einstein é síndromes hipertensivas da gestação. Depois, sangramento da segunda metade, é um tema aí que o Einstein gosta muito, diferente da grande maioria das bancas, em que sangramento da segunda metade não é o tema top 2, né? O seu segundo tema aí mais cobrado, tá? Assistência ao pré-natal, que geralmente é o tema mais cobrado das principais bancas. No Einstein, ele é aí como terceiro tema mais cobrado, junto com infecções, doenças infecciosas na gestação e assistência ao parto, tá? Então, assistência ao pré-natal e assistência ao parto, eles são geralmente os temas mais cobrados nas provas de residência médica, mas no Einstein a gente tem uma mudança, né? Então, eles cobram mais síndromes hipertensivas, mais sangramento da segunda metade, doenças infecciosas também aí entram como um tema bem importante, tá? Nessa aula de hoje a gente vai falar de síndromes hipertensivas, a gente vai falar de sangramento da segunda metade, vamos falar um pouquinho de pré-natal e um pouco também de doença infecciosa, os tópicos aí mais importantes para quem vai prestar a prova do Einstein, e a gente também vai resolver algumas questões do Einstein para vocês entenderem aí como que são as questões, como que é esperado, o que vocês esperam aí para a prova do Einstein. Então vamos começar falando das síndromes hipertensivas da gestação. Então quais são os tópicos aí mais importantes em relação a esse tema? Primeira coisa é saber fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, para a gente fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia, a gente tem que ter um aumento dos níveis pressóricos após 20 semanas de gestação, associado ou à proteinúria ou a disfunção de órgãos-alvo. Então, lembrar que não é obrigatório ter proteinúria para a gente fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Se a gente tiver aumento dos níveis pressóricos após 20 semanas associado à disfunção de órgãos-alvo, a gente já está diante aí de uma paciente com pré-eclâmpsia. Quando que a gente vai considerar proteinúria? Se a gente tiver uma relação proteína-creatinina urinária maior ou igual a 0,3 ou se a gente tiver uma proteinúria de 24 horas maior ou igual a 300 miligramas, tá? Então, esses são os dois principais exames que a gente usa aí para fazer o diagnóstico de proteinúria na gestação. E quais são as disfunções de órgãos-alvo? Então, a gente tem as disfunções hematológicas. Então, quais são os exames aí que entram para a gente fazer o diagnóstico de disfunções hematológicas? Quando a gente tiver plaquetas abaixo de 150 mil, se a gente tiver um quadro de CIVD ou se a gente tiver um quadro de hemólise. Como que a gente vai fazer o diagnóstico aí de hemólise? Se a gente tiver DHL acima de 600, se a gente tiver bilirrubina acima de 1,2, se a gente tiver presença de aptoglobina abaixo de 25 e hemoglobina abaixo de 8. Então, se a gente tiver qualquer um desses exames aí alterados, a gente já faz o diagnóstico de uma disfunção hematológica. Além disso, a gente pode ter comprometimento hepático. Então, quando que a gente considera comprometimento hepático? Quando a gente tiver TGO ou TGP maior ou igual a 40, ou sinais que indiquem aí comprometimento hepático, como epigastralgia, dor em hipocôndrio direito. Também é disfunção de órgãos-alvo, comprometimento renal. Então, se a gente tiver creatinina maior ou igual a 1, a gente está diante aí de um comprometimento renal. Junto com o aumento dos níveis pressóricos após 20 semanas, a gente fecha o diagnóstico de pré-eclâmpsia. E comprometimento neurológico. Então, se a gente tiver um quadro de eclâmpsia, que é a convulsão, se a gente tiver um quadro de sineclâmpsia, que é o rebaixamento do nível de consciência, se a gente tiver um quadro de iminência de eclâmpsia, então se a gente tiver cefaleia, escotomas, turvação visual, se a gente tiver um quadro de AVC, de cegueira ou de clonos também, indica aí um comprometimento hepático, neurológico, quando associado com o aumento dos níveis pressóricos após 20 semanas. Edema pulmonar e comprometimento placentário, que muitas vezes vocês esquecem que o comprometimento placentário também entra como critério diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, se a gente tiver restrição de crescimento, alteração de Doppler, morte fetal, descolamento prematuro de placenta ou um desequilíbrio angiogênico, então, entre os fatores angiogênicos e antiangiogênicos, isso a gente acaba não usando muito no Brasil, mas se tiver qualquer um desses comprometimentos placentários associados ao aumento dos níveis pressóricos
após 20 semanas, a gente está diante de uma paciente com pré-eclâmpsia. E aí, quando a gente tem uma paciente com pré-eclâmpsia, a gente precisa identificar a presença ou não de sinais e sintomas de deterioração clínica ou laboratorial. Então, precisa saber todos esses sinais e sintomas aqui que indicam deterioração, tá? Então, se a gente tiver uma PA maior ou igual a 160 por 110, quadro de iminência de eclâmpsia ou sineclâmpsia, um quadro de insuficiência renal, e aqui quando que a gente diz que a gestante está com insuficiência renal, quando ela tiver uma creatinina maior do que 1,2. Então, pro diagnóstico de pré-eclâmpsia, creatinina maior ou igual a 1. Pro diagnóstico de insuficiência renal, então, de um quadro de deterioração, a creatinina tem que ser maior do que 1,2, tá? Ou um quadro de síndrome HELP, né? Se a gente tiver plaquetopenia, hemólise e comprometimento hepático, edema de pulmão ou dor torácica aguda. Então, se a gente tiver qualquer um desses sinais ou sintomas, a gente está diante de uma paciente com um quadro de deterioração. E quando a gente tem um quadro de deterioração, vocês vão ver que a conduta muda. Então, a gente precisa identificar esses quadros de deterioração para a gente fazer o tratamento adequado, tá? Lembrando dos critérios diagnósticos de síndrome HELP, então para ser síndrome HELP a gente precisa ter hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. A gente considera plaquetopenia para o diagnóstico de síndrome HELP quando a gente tiver plaquetas abaixo de 100 mil. Elevação das enzimas hepáticas para o diagnóstico de síndrome HELP quando o TGO-TGP tiver acima de 70 ou 2 vezes a referência. Então, percebam aqui que os valores são diferentes do que a gente usa para o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, para o diagnóstico de pré-eclâmpsia, plaquetas abaixo de 150 mil. Para o diagnóstico de síndrome HELP, plaquetas abaixo de 100 mil. Mesma coisa TGO-TGP. Para o diagnóstico de pré-eclâmpsia, TGO-TGP A maior ou igual a 40. Para o diagnóstico de síndrome HELP, TGO-TGP maior ou igual a 70. Tá? Então, fiquem atentos a esses valores, porque isso pode ser uma pegadinha. E hemólise não muda, os valores são os mesmos. Então, DHL maior ou igual a 600, presença de esquizócitos ou equinócitos em sangue periférico, bilirrubina maior ou igual a 1,2, aptoglobina abaixo de 25 ou hemoglobina menor ou igual a 8. Então, aí a gente tem aí um quadro de hemólise. Como eu falei para vocês, é importantíssimo a gente identificar os sinais e sintomas de deterioração. Por quê? Porque quando a gente tem uma paciente com sinais e sintomas de deterioração, a gente vai ter que fazer a internação dessa paciente e a medida que é a mais importante, que é o sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio ele serve para prevenção de convulsões nessas pacientes com pré-eclâmpsia com sinais de deterioração, e se a paciente ela já está apresentando um quadro de eclâmpsia, serve também para o tratamento da eclâmpsia. Então, toda paciente com quadro de pré-eclâmpsia com sinais de deterioração, a gente vai usar o sulfato de magnésio. Essa é a conduta preconizada aí para a grande maioria das instituições, tá? E aí, além do sulfato de magnésio, a gente vai fazer a hidralazina ou nifedipina se a PA estiver maior ou igual a 160 por 110, e a gente vai fazer a conduta, o restante da conduta, conforme a idade gestacional. Então, se a paciente tiver com menos de 23 semanas, a conduta vai ter que ser compartilhada com a família, a gente orienta a interrupção da gestação, por conta da idade gestacional muito precoce e pelos os riscos importantes aí para essa gestante, mas a gente pode também manter a gestação se essa for a decisão dessa paciente. Entre 23 e 33 semanas e 6 dias, a conduta é expectante, né, usando o sulfato de magnésio, fazendo o controle da pressão, usando a corticoterapia para maturação pulmonar. Então, a gente vai tentar levar essa gestação o mais próximo possível aí de 37 semanas, com uma vigilância intensa materna e fetal. Então, a gente vai fazer o segmento com a calculadora de Full-Pierce, porque dela consegue identificar precocemente um quadro grave, controle de PA, controles laboratoriais, avaliação de sinais e sintomas, ultrassom Doppler e cardiotografia, corticoterapia e também o sulfato de magnésio para neuroproteção fetal, se no momento do parto ela não estiver fazendo uso do sulfato de magnésio. Entre 34 e 36 semanas e 6 dias, hoje a conduta deve ser individualizada, mas a gente
tende a tentar manter essa gestação até o mais próximo possível de 37 semanas, sempre avaliando riscos e benefícios individualmente. Qualquer instabilidade materno-fetal, a gente vai resolver a gestação. A partir de 37 semanas, todo quadro de pré-eclâmpsia com ou sem sinais de deterioração, a conduta é resolução da gestação. Então, não é aceitável nenhuma gestante chegar com 38 semanas se ela já tinha um quadro prévio aí de pré-eclâmpsia. E se a paciente tiver complicações maternas ou fetais, a resolução que eu vou falar para vocês, a resolução da gestação, ela deve ocorrer independente da idade gestacional. Então, o sulfato de magnésio é tratamento de escolha aí para pré-eclâmpsia com sinais de deterioração, para iminência de eclâmpsia, cineclâmpsia, síndrome HELP, hipertensão grave refratária ao tratamento. A gente tem que ficar atento porque o sulfato de magnésio ele pode causar depressão respiratória, então a gente vai ter que avaliar a frequência respiratória, diurese e os reflexos patelares. Frequência respiratória abaixo de 16, diurese abaixo de 25 e reflexos patelares ausentes, a gente vai suspender o sulfato de magnésio e administrar o gluconato de cálcio a 10%, que é o antídoto do sulfato de magnésio. Quando que a gente vai resolver imediatamente a gestação? Vai resolver a gestação independente da idade gestacional. Não é imediatamente, porque imediatamente o que a gente faz é o sulfato de magnésio. Então, primeiro a gente vai fazer o sulfato de magnésio, a gente vai estabilizar essa paciente, a gente vai fazer o controle da PA com hidralazina ou nifedipina se necessário, e aí sim a gente vai resolver a gestação. Então, a resolução da gestação ela não precisa ser imediata, mas ela precisa ocorrer nessas situações que eu vou falar para vocês. Então, síndrome HELP, eclâmpsia ou cineclâmpsia, hipertensão arterial grave refratária ao tratamento com 3 drogas antihipertensivas e alterações laboratoriais progressivas, insuficiência renal progressiva, edema agudo de pulmão, comprometimento cardíaco, hematoma ou ruptura hepática e alterações da vitalidade fetal. Então, diástole zero reversa da artéria umbilical, ducto venoso com IP acima do percentil 95, cardiotografia alterada ou morte fetal. Então, qualquer uma dessas situações indica aí a resolução da gestação independente da idade gestacional. E qual que é a via de parto? A via de parto preferencial é o parto vaginal. Então, se a gente tiver a vitalidade preservada, a via de preferência é a via vaginal. E aí, se o colo estiver desfavorável, a gente vai preparar o colo com ou Foley ou misoprostol. Se o colo estiver favorável, a gente vai induzir com ocitocina. Agora, se a gente tiver alteração da vitalidade fetal, uma instabilidade materna importante, sangramento espontâneo, então descolamento prematuro de placenta, ou uma ruptura hepática, ou uma hipertensão arterial de difícil controle, aí está indicada a cesariana, tá? Então, a preferência é pelo parto vaginal. E vamos falar da predição e prevenção de pré-eclâmpsia. Então, o jeito que a gente usa principal, né, maneira que a gente usa aqui no Brasil para predizer pré-eclâmpsia é pelos fatores de risco materno, né? Então a gente acaba não usando tanto os marcadores o marcador ultrassonográfico, que é a artéria uterina, e os marcadores bioquímicos, porque ele não é disponível assim com tanta facilidade no sistema público. Então o que a gente usa são os fatores de risco materno. E aí a gente tem os fatores de alto risco e os fatores de risco moderado. Então, quais são esses fatores de alto risco? E é importante que vocês memorizem esses fatores de alto risco. Então, história pregressa de pré-eclâmpsia, obesidade, então IMC acima de 30, hipertensão arterial crônica, diabetes tipo 1 e tipo 2, doença renal, doença autoimune, tratamento de reprodução assistida e gestação múltipla, tá? Risco moderado, condição socioeconômica desfavorável, história familiar de pré-eclâmpsia, mãe ou irmã, nuliparidade, idade materna a partir de 35 anos, intervalo interpartal a partir de 10 anos, raça ou cor preta ou parda e gravidez prévia com desfechos adversos relacionados aí à disfunção placentária. Então, descolamento prematuro de placenta, uma restrição de crescimento fetal, trabalho de parto prematuro ou óbito fetal. Então, se a gente tiver 2 fatores de risco moderado, essa mulher é considerada de alto risco. Ou se a gente tiver um único fator de alto risco, a gente já considera essa paciente de alto risco. Então, um fator de alto risco ou 2 fatores de risco moderado ou ainda um rastreamento combinado positivo, a gente está diante de uma paciente com alto risco de desenvolver pré-eclâmpsia. E aí a gente vai entrar com aspirina em baixa dose, na dose de 100 a 150 miligramas. A aspirina é a principal medida aí para a gente prevenir pré-eclâmpsia nas pacientes de alto risco. E a gente vai fazer a suplementação de cálcio
pelo menos 2 comprimidos, que a gente faz de maneira universal, não só para as gestantes de alto risco, tá? A aspirina a gente vai iniciar a partir de 12 semanas, preferencialmente antes de 16 semanas, no máximo antes aí de 20 semanas de gestação, e a gente mantém até 36 semanas, lembrar de suspender a aspirina se essa paciente acabar evoluindo com o quadro de pré-eclâmpsia, tá? Vamos ver uma questão sobre isso? Então a gente tem aqui uma paciente seco-digesta, um parto normal, 35 anos, primeira gestação com o atual parceiro, apresenta-se na 35ª semana de gestação, PA de 173 por 121, confirmada após repouso em DLE, dor epigástrica e náusea. Então a gente tem um quadro aqui de uma hipertensão arterial grave associado aí a disfunção hepática, dor epigástrica e náusea. Então, a gente tem aqui um quadro de pré-eclâmpsia com sinais de deterioração, né? A nossa antiga pré-eclâmpsia grave, tá? O que a gente faz aí quando a gente tem uma paciente com pré-eclâmpsia com sinais de deterioração? A gente vai ter que internar essa paciente e a gente vai ter que fazer o sulfato de magnésio. Então, essa medida, ela precisa estar aí na nossa alternativa correta. Então, vamos ver as alternativas. Internação, correto. Coleta de exames de rotina hipertensiva, correto. Hidralazina, vamos ter que fazer. Se a pressão dela se mantiver aí 170 por 120, a gente vai fazer. Sulfato de magnésio, correto. Realização de cesárea, tem alguma coisa que nesse momento que indica uma cesariana? Não. Internação, coleta de exames de rotina, correto. Metildopa, não. A PA 170 por 121, a gente não vai usar metildopa. PA maior ou igual a 160 por 110, a gente usa hidralazina ou nifedipina, tá? Corticóide não, tá com 35 semanas. Sulfato de magnésio, sim. Indução do parto após estabilização, sim, também. Mas as outras, né, estão erradas. Internação, coleta de exames de rotina hipertensiva, hidralazina, opa, correto. Sulfato de magnésio, correto. Indução do parto após estabilização, correto. Internação, correta, coleta de exames, hidralazina, correto. Indução do parto, correto. O que está faltando aqui? Está faltando o sulfato de magnésio, tá? Então, por isso que essa alternativa está incorreta. Então, a única alternativa que está correta, que tem o sulfato de magnésio, que não tem nenhuma outra conduta incorreta, é a alternativa C. Então, uma questão clássica aí da prova do Einstein, tá? Agora, a gente vai falar de sangramento da segunda metade. Quando a gente tem uma questão com sangramento da segunda metade, né, uma paciente que apresenta o sangramento a partir de 20 semanas de gestação, a gente tem que pensar principalmente em 2 patologias. A gente tem que pensar em descolamento prematuro de placenta e tem que pensar em placenta prévia. E eu vou mostrar para vocês como a gente diferenciar rapidamente o descolamento prematuro de placenta da placenta prévia. Não pode mais confundir isso, tá? Então, toda vez que a gente tem um sangramento da segunda metade, né, as 2 principais patologias, os 2 principais diagnósticos são descolamento prematuro de placenta e placenta prévia, mas também a gente tem o acretismo placentário, a rotura uterina e a rotura de vasa prévia, tá? Fiz um mapinha mental para vocês com o descolamento prematuro de placenta. Então, primeiro ponto importante que vocês têm que saber, descolamento prematuro de placenta, o diagnóstico ele é clínico. A gente não precisa pedir nenhum ultrassom para confirmar o diagnóstico, nenhum exame para confirmar o diagnóstico. E como que é o quadro clínico dessa paciente? Ela apresenta sangramento vaginal, na grande maioria das vezes, mais escuro, e junto com esse sangramento ela tem uma dor abdominal, e a dor abdominal ela é intensa e súbita, então ela começa do nada com uma dor abdominal intensa e súbita, tá? Então não existe descolamento prematuro de placenta, né, agudo, sem dor, tá? Então no descolamento prematuro de placenta a gente vai ter dor, tá? Então sangramento, dor, e um outro sinal, que é aí um sinal que quase que patognomônico, né, de descolamento prematuro de placenta, que é a hipertonia uterina. Então, as pacientes, elas têm sangramento, dor abdominal e hipertonia uterina, um útero lenhoso, um útero hipertônico, tá? Então, um tônus uterino aumentado. Então, o jeito, né, que vai aparecer aí na sua questão pode ser de várias maneiras, mas na grande maioria das vezes eles colocam aí que tem hipertonia uterina. E pode ter também alteração da vitalidade fetal. Então, a gente tem esse quadro, a gente já fecha o diagnóstico de descolamento prematuro de placenta. Lembrar dos fatores de risco, os principais fatores de risco são as síndromes hipertensivas, mas também situações que causam hiperdistensão do útero também aumentam a chance de descolamento prematuro de placenta. Qual que é a conduta? A conduta é resolução da gestação. Qual que vai ser a via de parto? A via de parto preferencial é a cesariana. Então, como que a gente vai
escolher, né, qual que é a via de parto. Então, a gente vai olhar como tá, primeiro a gente vai olhar como tá a gestante. Se a gestante estiver instável, a gente vai para uma cesariana de urgência. Agora, se a mãe estiver estável, mas a gente tiver um feto que é viável, a gente vai ter que olhar como que está a evolução desse parto. Se o parto ele for ocorrer em até 20 minutos, e o que é um parto ocorrer em até 20 minutos? Se esse bebê estiver nascendo, pessoal. Então, se ele estiver coroando, se a cabeça dele estiver saindo, aí a gente pode dizer que esse parto vai acontecer em até 20 minutos. Se ele for ocorrer, então, em até 20 minutos, se esse bebê estiver nascendo, a gente pode até aguardar o parto vaginal. Se não, a gente vai para a cesariana de urgência. Então, na prática, pessoal, uma mãe estável com bebê vivo, a conduta é cesariana também. Agora, se a mãe estiver estável, mas a gente tiver um feto inviável, a gente pode aguardar o parto vaginal por até 6 horas, tá? Então, se o parto for evoluir em até 6 horas, a gente pode aguardar o parto vaginal. Se não, a gente também vai para uma cesariana. E, enquanto a gente está aguardando o parto vaginal, se tiver qualquer piora do quadro clínico, a gente vai para uma cesariana, tá? Então, a princípio, né, a grande maioria das vezes, a conduta é cesariana, tá? Placenta prévia, né? Como que é a definição de placenta prévia? Então, placenta prévia é aquela placenta que atinge o orifício interno do colo, tá? A placenta, ela pode ser baixa, mas ela não atingir o orifício interno do colo. Então, se a placenta, ela distar menos de 20 milímetros ou 2 centímetros do orifício interno do colo, mas ela não atingir o orifício interno do colo, a gente está diante de uma inserção baixa de placenta, mas a gente não tem placenta prévia. Para ser placenta prévia, a placenta tem que atingir o orifício interno do colo, recobrindo esse orifício de maneira parcial ou total, tá? O diagnóstico, ele é clínico mais ultrassonográfico. O exame padrão ouro para o diagnóstico de placenta prévia é a ultrassonografia transvaginal. E a gente deve fazer uma ultrassonografia transvaginal após 28 semanas de gestação. Então, se a gente fez o diagnóstico antes de 20 semanas de gestação, após 28 semanas, a gente vai ter que confirmar esse diagnóstico com uma nova ultrassonografia, tá? E aí, como que é o quadro clínico? Ela tem um sangramento vaginal, na grande maioria das vezes, vermelho vivo, um sangramento vaginal intermitente, que vai e volta, um sangramento indolor. Então, descolamento prematuro de placenta, a gente não tem dor, tá? Então, esse é um grande diferencial aí Desculpa, falei errado, né? Placenta prévia, a gente não tem dor. No descolamento prematuro de placenta, a gente sempre tem dor. Então, a dor é um grande diferencial aí na hora da prova para vocês saberem o que é descolamento prematuro de placenta, que tem dor, e o que é placenta prévia, que não tem dor, tá? Fatores de riscos mais importantes são as cirurgias uterinas, né? Então, a cesariana é o principal fator de risco aí para placenta prévia. Conduta cesárea, de preferência uma cesárea eletiva entre 36 e 37 semanas. Se essa paciente entrar em trabalho de parto prematuro, tiver alteração de vitalidade, um sangramento vaginal muito importante, a gente vai antecipar essa cesariana. Se não, a gente faz a cesariana entre 36 e 37 semanas. Lembrar que uma complicação da placenta prévia é o acretismo placentário, então a gente tem que descartar acretismo placentário em todos os casos aí de placenta prévia, tá? Então, se a paciente tiver em trabalho de parto franco, se a gente já tiver atingido a maturidade fetal, né, que é na grande maioria das vezes após 37 semanas, se tiver um quadro de sofrimento fetal ou uma hemorragia grave, aí a gente vai resolver a gestação imediatamente. Se não, a conduta é expectante até 37 semanas. Agora, alguns diagnósticos aí diferenciais, alguns diagnósticos mais raros, né, de sangramento da segunda metade, que também já foram cobrados aí na prova do Einstein, rotura uterina. Então, a rotura uterina, o diagnóstico também é clínico, a gente não precisa pedir nenhum exame aí para confirmar o diagnóstico. Qual que é a grande diferença aí entre o descolamento prematuro de placenta e a rotura uterina? A grande diferença é que a rotura uterina, o sangramento, ele é intraabdominal. Então, a gente vai ter os sinais de sangramento intraabdominal. Já o descolamento prematuro de placenta, o sangramento é intraútero, então ele fica lá dentro do útero. Então, a gente não vai ter sinais de sangramento intraabdominal. Esse é o grande diferencial aí do descolamento prematuro de placenta e da rotura uterina. Na rotura uterina, outro diferencial é que na rotura uterina a gente não vai ter hipertonia uterina. Já no descolamento prematuro de placenta, a gente vai ter hipertonia uterina. Então, quadro clínico aí do descolamento prematuro, da rotura uterina. A gente tem alteração de vitalidade fetal na grande maioria das vezes, as contrações, elas
estavam ocorrendo e elas param abruptamente com melhora temporária da dor, depois já começa a vir a dor do quadro de sangramento intraabdominal. A paciente evolui rapidamente com choque hemorrágico, então tem alteração de frequência, alteração de PA. A gente vê um desaparecimento da apresentação fetal a toque, então geralmente é uma apresentação fetal que já estava baixa e a gente não consegue mais palpar a apresentação fetal. E a gente tem os sinais, né, de sangramento intraabdominal, como a dor escapular, né, que é o sinal de Lafonte, e o hematoma periumbilical, que é o sinal de Cullen. E o que a gente faz de conduta? A conduta é cesariana, então a gente vai fazer a cesariana para o nascimento do concepto e para a correção aí da rotura, tá? Então a gente vai estabilizar essa mulher e fazer uma cesariana aí de urgência, ok? E a ruptura de vasa prévia, o diagnóstico, ele é clínico também, né? Então a gente tem um sangramento vaginal após importante, vermelho vivo, ativo, após a ruptura das membranas e que a paciente não tem nenhuma sintomatologia. Por quê? Porque é um sangramento de origem fetal, tá? Então é um sangramento vaginal intenso após a ruptura das membranas, é um sangramento de origem fetal, então a gente tem uma rápida alteração da vitalidade fetal. Qual que é a conduta? Cesárea de urgência, né? E tem alguns fatores de risco, então placenta prévia, inserção venamentosa de cordão, lobo acessório, placenta suscenturiada e gestação múltipla aí são fatores de risco para a ruptura de vasa prévia. Vamos ver uma questão sobre isso também, tá? Primigesta, 36 semanas, refere sangramento vaginal em moderada quantidade com alguns coágulos. Então, 36 semanas, sangramento vaginal com alguns coágulos. Associado a dor em cólica contínua e sudorese a 30 minutos. Ao exame, pressão arterial é de 130/80, pulso de 110, altura uterina de 30. Útero hipertônico, então sangramento, dor abdominal e hipertonia uterina, a gente já fechou o diagnóstico, né, pessoal? Descolamento prematuro de placenta, batimento de 120. Ao toque, o colo é pérvio para 2 centímetros e observa-se sangue escuro com coágulos na vagina. Está indicado, então a gente tem aqui uma paciente que ela tem um quadro de descolamento prematuro de placenta, ela não está estável, pessoal, o pulso dela está 110, tá? Ela não tá hipotensa porque provavelmente ela tem uma hipertensão arterial aí que tá compensando, mas ela tá taquicárdica, tá? Então a gente vai resolver essa gestação por uma cesariana. Como o colo tá pérvio, enquanto a gente prepara tudo para cesariana, a gente pode fazer o quê? A amniotomia, tá? Então, vamos ver aqui o que o examinador colocou nas alternativas. Inibição do parto? Não, né? Toda vez que a gente tem um quadro de DPP, a gente tem que resolver a gestação. Amniotomia? Tudo bem. Indução do parto? Não. Então, a gente faz uma amniotomia para a gente ir para uma cesariana, para a gente diminuir aí a compressão intrauterina e a gente aliviar um pouco as condições maternas até resolver por cesariana. Monitorar a evolução do parto? Não. Realizar cesariana? Sim. Profilaxia de sepse neonatal, ocitocina e monitorar a evolução do parto? Não, tá? Então, a conduta, nesse caso, tem que ter a cesárea aí como parte aí da conduta como escolha, ok? Então, alternativa dessa questão, alternativa D, tá? Agora a gente vai falar de assistência ao pré-natal. Trouxe aqui os tópicos mais importantes da assistência ao pré-natal. Então, o primeiro tópico é sobre os exames complementares. Então, aqui, o que o Einstein cobra são os exames complementares solicitados pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde solicita 5 exames gerais e 6 sorologias. Então, quais são esses exames gerais? Hemograma, tipagem sanguínea, glicemia de jejum, urina 1 e urocultura. E as sorologias, a gente tem 6 sorologias atualmente. Sorologia para sífilis, sorologia para HIV, sorologia para toxoplasmose, hepatite B, hepatite C e, atualmente, não esquecer da sorologia contra o HTLV, né? O HTLV e o HIV são as duas infecções que contraindicam a amamentação, então isso também pode cair aí na sua prova, tá? E aí depois que a gente fez os exames da primeira rotina, né, os exames da primeira consulta de pré-natal, entre 24 e 28 semanas a gente vai fazer a curva glicêmica, que é o segundo momento de rastreamento do diabetes. A curva glicêmica a gente só faz para os pacientes que tiverem glicemia de jejum normal no primeiro trimestre ou que começarem o pré-natal após 20 semanas de gestação, tá? Com 28 semanas, a gente repete sorologia para sífilis, sorologia para HIV
e urina 1 e urocultura. E entre 36 e 37 semanas a gente faz a cultura para EGB também, tá? Vacina na gestação, também o Einstein gosta bastante. Então, quais são as vacinas que a gente deve fazer na gestação? DT e DTPA. A DT só se a paciente não tiver o esquema completo ou tiver o esquema desconhecido. DTPA a gente vai fazer uma dose para todas as gestantes, independente da situação vacinal. Hepatite B, a gente vai fazer para gestantes que não tiverem sido vacinadas ou tiverem o esquema vacinal incompleto. Então, lembrar que o esquema vacinal da hepatite B são 3 doses. Então, se a paciente já recebeu 3 doses, previamente ela não precisa receber mais. Influenza, a gente vai fazer uma dose anual. Covid-19, uma dose a cada 6 meses. E o vírus sincicial respiratório, a gente vai fazer uma dose a cada gestação. Então, toda gestação a gente vai fazer uma dose aí da vacina contra o vírus sincicial respiratório. Assim como a gente faz toda gestação a dose de DTPA, toda gestação a gente vai fazer a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Qual que é a idade gestacional? A partir de 24 semanas, de preferência entre 32 e 36 semanas de gestação, tá? Então, essa é a faixa etária aí preferencial. Então, lembrar, DTPA a partir de 20 semanas e vírus sincicial respiratório de 32 a 36 semanas de gestação para todas as mulheres gestantes, tá? Vacinas contraindicadas, tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, HPV, vacina contra a varicela e vacina também contra herpes zoster, e a vacina contra a dengue. Lembrar que a vacina contra a dengue, ela está proibida tanto na gestação como durante a amamentação, tá? E último tópico aqui de assistência ao pré-natal, a suplementação vitamínica. Então, quais são as vacinas que a gente tem indicação de suplementar para todas as gestantes segundo o Ministério da Saúde? Ácido fólico, ferro e cálcio. O ácido fólico a gente suplementa, desculpa, ficou fora de ordem aqui, o ácido fólico a gente suplementa para prevenção dos defeitos do fechamento do tubo neural, o ferro para prevenção de anemia ferropriva e o cálcio a gente suplementa aí para prevenção de pré-eclâmpsia. Mas antes da gente entrar aí na suplementação vitamínica, vamos resolver uma questão aí sobre as vacinas, tá? Então a gente tem a Ana, de 25 anos, gestante de 20 semanas, que procura atendimento médico para realizar pré-natal. Ela relata que está se sentindo bem, sem queixas ou intercorrências. Não tem comorbidades ou alergias. Está em uso regular de sulfato ferroso. A médica da OBS verifica o cartão de vacinação de Ana e consta que ela está com algumas vacinas atrasadas. Recebeu vacina contra difteria e tétano há 1 ano. Reforço contra a Covid bivalente há 1 mês. Então, Covid, ela já recebeu aí há 1 mês. Uma dose de vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. Na infância, 3 doses de hepatite B. Então, a hepatite B a gente já não precisa, já sabe que não tem que fazer. Sendo a última há 6 meses. De acordo com o calendário vacinal, a vacina que a Ana precisa tomar é... Então, ela tem a DT há 1 ano, né? Ela tem uma vacina de DT há 1 ano. Então, ela vai fazer... Ela tomou aqui, né? Recebeu a DT há 1 ano. Então, ela vai ter que fazer uma dose de DTPA, que é obrigatória, né? DTPA é obrigatório. Aqui não fala quando ela recebeu vacina de influenza, então a de influenza ela vai ter que fazer, a gente faz anual. Como ela já recebeu a de Covid há 1 mês, a gente não precisa fazer a de Covid. Então, DTI contra influenza, não, a gente sempre faz o reforço com a DTPA. Sarampo, cachumba e rubéola está contraindicada, então a gente tira, então a alternativa que sobra aqui é a alternativa C, tá? Então, DTPA. Agora a gente vai falar, antes disso, né, só vamos voltar um pouquinho aqui na suplementação vitamínica. Então, o ácido fólico, a gente inicia 1 mês antes da gestação e a gente mantém para a prevenção dos efeitos do fechamento do tubo neural até 12 semanas, mas existem vários protocolos que orientam manter até o parto, pensando aí na prevenção de anemia megaloblástica. O ferro, a gente inicia pelo Ministério da Saúde desde o início da gestação e mantém até 3 meses
pós-parto. Existem algumas instituições que orientam iniciar o ferro a partir de 16 semanas, outras a partir de 20 semanas. E o cálcio a gente inicia a partir de 12 semanas de gestação, também para todas as gestantes, e a gente mantém até o parto, tá? Então não esqueçam aí dessas 3 vitaminas. E agora o nosso último tópico, né, o nosso último tema, na verdade, são as doenças infecciosas da gestação. Então vamos começar falando aqui de quais são as doenças, né, que a gente vai investigar ativamente na gravidez, que a gente vai rastrear na gravidez. Então, a gente vai fazer o rastreamento de sífilis e HIV na primeira consulta de pré-natal, como a gente viu, no 3º trimestre e no momento do parto e aborto, e se tiver alguma história de exposição de risco ou violência sexual. Hepatite B a gente vai fazer na primeira consulta de pré-natal e depois a gente vai repetir no momento do parto só se essa paciente não tiver sido vacinada ou se tiver alguma exposição de risco. Hepatite B a gente vai fazer na primeira consulta de pré-natal e se tiver alguma exposição de risco. Toxoplasmose a gente vai fazer na primeira consulta de pré-natal e a cada 1 a 2 meses, se a mulher for susceptível. E HTLV a gente vai fazer aí a dosagem na primeira consulta de pré-natal apenas, tá? Vamos falar agora de algumas dessas infecções, as mais prevalentes, as que mais caem aí nas provas do Einstein. Então vamos começar falando de sífilis. Então a gente vai fazer aí a sorologia para sífilis, né? A gente pode fazer ou o teste treponêmico ou o teste não treponêmico, a gente inicia aí o rastreamento, tanto faz se a gente começa com o teste treponêmico ou não treponêmico. Na maioria das vezes a gente começa com o teste treponêmico, que é o primeiro a positivar. Se a gente fez o teste treponêmico e esse teste treponêmico veio positivo, a gente vai ter que confirmar o diagnóstico com o segundo teste. Então, se a gente fez um teste treponêmico, a gente vai ter que solicitar um segundo teste não treponêmico para a gente confirmar esse diagnóstico. Só que na gravidez, o único teste positivo já indica o início do tratamento. Então, a gente não precisa esperar a confirmação diagnóstica para a gente iniciar o tratamento para sífilis. Então, essa é um grande diferencial aí do tratamento de sífilis na gestação. A gente não precisa esperar fechar o diagnóstico para a gente iniciar o tratamento. Por quê? Porque quanto mais rápido a gente iniciar o tratamento para sífilis, maior vai ser aí as complicações da transmissão vertical, se ela já tiver ocorrido. E se ela não tiver ocorrido, a gente consegue prevenir aí a transmissão vertical, tá? O tratamento, ele é feito com penicilina benzatina intramuscular. Essa é a única medicação aí que trata realmente a gestante, que consegue passar a barreira placentária e tratar o feto, tá? A gente tem 2 esquemas, o esquema para sífilis recente, né? Então, se for sífilis primária, né, o cancro duro, sífilis secundária ou sífilis latente a menos de 1 ano, e a gente tem o esquema para sífilis tardia, que é a sífilis latente a mais de 1 ano, ou a sífilis terciária, ou ainda a sífilis que a gente não sabe quando a mulher adquiriu, tá? Então, sífilis recente, a gente vai fazer dose única de penicilina benzatina de 2,4 milhões de unidades, e na sífilis tardia, a gente vai fazer 3 doses de 2,4 milhões de unidades, uma vez por semana, então uma dose por semana, por 3 semanas, até a gente totalizar 7,2 milhões de unidades. Lembrando que o intervalo é de 7 dias. Se ultrapassar 7 dias, se ultrapassar 9 dias, a gente vai ter que reiniciar o tratamento. Lembrar que a gente deve tratar todas as parcerias sexuais dos últimos 90 dias, com pelo menos uma dose de penicilina benzatina, e não esquecer que a gente tem que confirmar o diagnóstico com o segundo teste, mesmo que a gente não precise esperar esse segundo teste para iniciar o tratamento, tá? Então, a maioria das gestantes, ela não sabe quando adquirir a sífilis, então a gente vai tratar como sífilis tardia, né, com a dose total de 7,2 milhões de unidades. Como eu falei, o intervalo entre as doses de 7 dias, se ultrapassar 9 dias, a gente reinicia o tratamento. E pacientes alérgicos à penicilina, a gente vai dessensibilizar e tratar com penicilina, então a gente nunca vai tratar com outra medicação na gravidez. Vamos ver uma questão sobre isso. Marina, 25 anos, gestante de 20 semanas, realiza seu primeiro pré-natal na unidade básica de saúde, onde é cadastrada. Relata que ainda não fez nenhum exame durante a gestação, confessa que tem medo de agulhas, contou que se sente bem, sempre teve boa saúde e está sem nenhum sintoma. Tem parceiro fixo e conta que ele teve uma lesão genital no início do relacionamento, há mais de 1 ano. E desapareceu espontaneamente. Ela nunca teve lesão ou corrimento vaginal. A enfermeira da equipe da SAMU e da família solicita o exame de rotina de pré-natal, incluindo o teste rápido que veio positivo. Então, ela tem um teste rápido positivo, uma história aí, talvez, de ter tido contato com sífilis há mais de 1 ano. Segundo o protocolo de atenção básica da saúde da mulher de 2016, do Ministério da Saúde,
O melhor tratamento nesse caso é confirmar o diagnóstico com teste não treponêmico, correto, a gente vai confirmar, prescrever penicilina benzatina para a Marina e seu parceiro na dose de 2,4, dose única não, para ela a gente vai ter que fazer 3 doses, tá? O parceiro a gente começa com a dose única e se ele for positivo, aí a gente complementa. Orientar o parceiro a procurar a unidade de saúde para realizar o teste e tratamento, se necessário, né? O tratamento vai fazer independente do teste. Penicilina benzatina para a Marina e seu parceiro na dose de 7,2 milhões de unidades, divididos em 3 doses de 2,4 com intervalo de 1 semana entre elas. Então, como o parceiro aqui ele teve uma lesão, né, e provavelmente foi uma lesão por sífilis, e foi há mais de 1 ano, então é uma sífilis tardia. Então, ele vai ter que receber as 3 doses também, por isso que essa alternativa está correta. E aqui, doxiciclina, a gente arrisca, porque na gravidez é só a penicilina que vale, tá? Então, a alternativa correta dessa questão, alternativa C. Agora vamos falar de HIV na gestação. Então, o que vocês precisam saber para a prova? Que todas as gestantes com HIV, elas precisam fazer uso de terapia antirretroviral durante toda a gestação, tá? Então, todas as gestantes com HIV precisam estar em uso de terapia antirretroviral. Se elas já faziam tratamento prévio, a gente vai manter o tratamento. Se elas não faziam nenhum tratamento prévio, a gente vai usar tenofovir, lamivudina e dolutegravir. E a gente pode começar esse esquema em qualquer idade gestacional, tá? E aí, qual que vai ser a conduta no momento do parto? Lembrando que a principal momento, né, da transmissão é o momento do parto. Então, são as medidas mais importantes aí que devem ser feitas no momento do parto. Então, para a gente saber qual que vai ser a conduta no momento do parto, a gente tem que solicitar uma carga viral com 34 semanas. Então, é muito importante que as gestantes com HIV façam uma carga viral com 34 semanas. Se a carga viral vier indetectável, a gente não precisa fazer a zidovudina no momento do parto. Ela pode manter só o uso da terapia antirretroviral habitual. Agora, se a carga viral for positiva, independente do valor da carga viral, a gente vai ter que fazer a zidovudina. Então, carga viral detectável, independente do valor, a gente vai fazer a zidovudina. Carga viral indetectável e a gente vai manter a terapia antirretroviral. Agora, em relação ao parto, tá? Então, a gente vai fazer o parto vaginal. A gente pode fazer o parto vaginal se a carga viral for indetectável ou se a carga viral for detectável mais abaixo de 1.000 cópias. Mas se a carga viral for acima de 1.000 cópias ou desconhecida, a preferência é para cesariana eletiva. Lembrar que entre fazer o AZT e ir para uma cesariana eletiva, a opção mais importante é fazer o AZT. Então, se a gente tem uma paciente que ela chega, por exemplo, em franco trabalho de parto, tá com 6 centímetros de natação, se a gente for fazer uma cesariana, a gente não vai ter tempo de fazer o AZT. E a gente precisa fazer pelo menos 3 horas de AZT para a gente tentar diminuir aí o risco de transmissão vertical. Então, a gente vai dar preferência para essas 3 horas de AZT, mesmo que esse bebê nasça de parto vaginal, do que a gente ir para uma cesariana antes dessa mulher ter tempo de fazer aí o AZT, tá? Hepatite B na gestação. Então, a gente vai pedir o HBsAg na primeira consulta de pré-natal. Se o HBsAg for reagente, a gente vai ter que pedir um HBeAg e uma carga viral. HBeAg não reagente e carga viral abaixo de 200.000 unidades, a gente vai fazer a profilaxia para o recém-nascido, que é com vacina e com imunoglobulina em até 12 horas pós-parto. Agora, se o HBe for reagente, ou se a gente tiver uma carga viral maior ou igual a 200.000 unidades, a gente, além de fazer a profilaxia para o recém-nascido, a gente também vai fazer a profilaxia para a gestante com tenofovir a partir de 24 e 28 semanas de gestação. A gente vai manter essa profilaxia em até 30 dias pós-parto, tá? Então, essa é uma profilaxia para a gente diminuir aí a carga viral e a gente diminuir a transmissão vertical que ocorre principalmente aí no momento do parto, tá? Agora, se essa paciente tiver mais que 30 anos com HBe reagente ou uma carga viral maior do que 2.000 unidades com alterações de transaminases por 3 a 6 meses, a gente vai ter que iniciar o tratamento para essa gestante com tenofovir em qualquer idade gestacional para a gente diminuir também as complicações dessa gestante. E aí a gente não precisa fazer a profilaxia e a gente vai fazer as profilaxias aí para o recém-nascido. Ela já vai estar tomando tenofovir, a gente não vai precisar fazer a profilaxia com tenofovir, tá? E toxoplasmose na gestação. Então, a gente vai pedir a sorologia na primeira consulta de pré-natal e aí, a depender da sorologia, a gente vai
seguir com as condutas. Então, se a sorologia for IgG positivo e IgM negativo, essa paciente é imune e ela vai seguir o pré-natal de rotina. Agora, se a gente tiver IgG negativo e IgM negativo, essa paciente é susceptível e ela vai ter que fazer a sorologia a cada 1 a 2 meses e a gente vai ter que fazer todas aquelas medidas de prevenção aí de toxoplasmose na gestação. Agora, se essa paciente for IgG negativo e IgM positivo, a gente pode estar diante de uma gestante que está com uma infecção aguda. E aí, o que a gente vai fazer? Sempre na suspeita de infecção aguda, a gente vai entrar com a espiramicina, tá? A espiramicina, ela não ultrapassa a barreira placentária, então ela não ultrapassa o feto que já foi contaminado, mas ela diminui o toxoplasma na corrente sanguínea materna e ela diminui aí o risco de transmissão vertical se essa transmissão ainda não ocorreu, tá? Então a gente vai entrar com a espiramicina e no caso de IgG negativo e IgM positivo, a gente vai repetir a sorologia em 2 a 3 semanas. Se houver soroconversão do IgG, então o IgG que era negativo virar positivo, a gente confirma que é uma infecção aguda. Agora, se o IgG vier negativo, o IgM positivo, trata-se de um falso positivo. E a gente suspende a espiramicina, tá? Já vou falar o que a gente vai fazer diante de uma infecção aguda, mas vamos para a última situação aí da nossa sorologia. Se a gente tiver IgG e IgM positivo antes de 16 semanas de gestação, a gente também tem chance de estar diante de uma infecção aguda, então a gente também vai entrar com a espiramicina e, além disso, a gente vai pedir um teste de avidez para IgG, para saber se essa infecção é antiga ou aguda. Se a gente tiver um teste com alta avidez, acima de 60, trata-se de uma infecção antiga e a gente pode suspender a espiramicina. Agora, se a gente tiver uma baixa avidez, trata-se de uma infecção aguda. E aí a gente vai manter a espiramicina. Então, quando a gente tiver uma infecção aguda, né, o diagnóstico de uma infecção aguda, a gente vai manter a espiramicina até 16 semanas e a partir de 16 semanas a gente vai entrar com o esquema tríplice, tá? Então, tratamento, né, para infecção aguda ou indeterminada, porque às vezes se essa paciente começa o pré-natal após 16 semanas de gestação, a gente já não tem por que fazer o teste de avidez, não vai valer de nada o teste de avidez, então a gente vai considerar que é uma infecção indeterminada e a gente vai fazer o tratamento como se fosse uma infecção aguda. Então, o tratamento para infecção aguda, menos de 16 semanas de espiramicina, a partir de 16 semanas atualmente a gente entra com o esquema tríplice, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Por que a gente entra com o esquema tríplice? Porque o esquema tríplice é o que vai tratar o feto, é o que ultrapassa a barreira placentária. Aqui no Brasil, para a gente fazer o diagnóstico de infecção fetal, a gente vai ter que fazer a amniocentese. Aqui no Brasil, a gente não tem uma disponibilidade grande de amniocentese. Então, o que acontecia antes? A gente ficava esperando a mulher fazer a amniocentese, ela às vezes nem conseguia fazer a amniocentese na gestação, e a gente perdia aí o tempo hábil de tratar esse feto. Então, atualmente, o Ministério da Saúde orienta a gente a entrar com o esquema tríplice enquanto a gente aguarda aí a realização da amniocentese. Então, a amniocentese ela serve para investigação fetal, a gente deve fazer a partir de 18 semanas para todos os casos de infecção aguda ou indeterminada. Se o PCR vier negativo, aí a gente vai suspender o esquema tríplice e entrar com a espiramicina até o parto. Se o PCR vier positivo, a gente mantém o esquema tríplice até o parto. Tá? E, por último, a gente vai falar um pouquinho de dengue na gestação, que a gente está apostando ainda para esse ano, porque isso a gente teve muitos casos aí no começo do ano, né? Então, quando a gente fala de dengue na gestação, a gente já está classificando essa gestante como grupo B. Então, todas as gestantes, elas já são, quando elas têm dengue, elas já são classificadas como grupo B, porque elas são consideradas aí como situação especial. Gestantes e até 14 dias pós-parto, tá? E aí, a gente vai precisar saber quais são os sinais de alarme e quais são os sinais de gravidade. Por quê? Porque se ela tiver sinais de alarme, ela vai para o grupo B, e se ela tiver sinais de gravidade, ela vai para o grupo D. Então, quais são os sinais de alarme na gravidez? Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulos de líquidos nas cavidades virtuais,
sangramento de mucosa, hipotensão postural e lipotímia, hepatosplenomegalia, sinais de acometimento do sistema nervoso central, aumento do hematócrito, então acima de 10%, e queda de plaquetas, tá? Sinais de gravidade, então sinais aí de choque, né? Então, a gente tem extravasamento grave de plasma, levando ao choque evidenciado por taquicardia, extremidades distais frias, com pulso fraco, filiforme, enchimento capilar lento, pressão diferencial menor do que 20, hipotensão arterial e cianose, taquipneia, hipotermia ou redução repentina da temperatura, oligúria, edema agudo com insuficiência respiratória, sangramento grave, podendo haver aí hematêmese ou melena, comprometimento grave de múltiplos órgãos. Então, a gente pode ter aí, qualquer um desses sinais indica aí uma dengue grave, tá? Então, se a paciente não tiver nem sinais de alarme, nem sinais de gravidade, ela é do grupo B. E o que a gente faz com uma gestante, então, que é do grupo B? A gente vai observar clinicamente essa gestante em ambiente hospitalar até sair os resultados dos exames. E, durante a observação, a gente vai fazer uma hidratação oral, repouso, paracetamol e dipirona. E vai solicitar um hemograma em 4 horas. Se o hematócrito vier normal, a gente vai dar alta para essa paciente e fazer a avaliação diária até 48 horas sem febre. Se ela tiver hemoconcentração ou qualquer sinal de alarme, aí ela passa para o grupo C. Grupo C, a gente vai fazer internação hospitalar por no mínimo 48 horas. E aí a reposição volêmica ela é endovenosa. E a gente vai fazer a reavaliação clínica a 4 horas. E a reavaliação laboratorial é a cada 2 horas. Se ela tiver melhora clínica, e laboratorial, ela vai para a fase de manutenção. Grupo D, né, que tem sinais de gravidade, a gente vai internar no leito de UTI, vai fazer reposição endovenosa bem intensa e reavaliação a cada 15 a 30 minutos. Também vamos solicitar os exames complementares e reavaliação laboratorial a cada 2 horas. Se a gente tiver melhora, ela vai passar para o grupo C, ela vai continuar internada, tá? Então, essa é a conduta aí das pacientes com dengue. E a conduta obstétrica, a gente vai ter que avaliar a vitalidade fetal com cardiotografia e ultrassom. Preferir resolver a gestação, né, se possível, somente após a viremia, que a gente tem menos complicações. Via de parto preferencial é a via vaginal. Parto vaginal a gente consegue fazer a partir de 50 mil plaquetas e cesariana a partir de 70 mil plaquetas. E lembrar que a ocitocina profilática, quando a paciente está com dengue, a gente deve evitar a intramuscular, então daí a gente faz endovenosa. Beleza, pessoal? E assim a gente finalizou a nossa hora da verdade para a prova do Einstein.